Pessoal, no primeiro tópico dessa aula, a gente vai abordar o conceito de deformação. E o que a gente viu até agora? Aqui do lado tem uma estrutura que está devidamente vinculada, né, e está sofrendo a ação de cargas de ações externas. Então, por exemplo, tem essas cargas distribuídas aqui, tem essas cargas concentradas, e o mais importante de tudo é que ela está em equilíbrio estático. Se a gente pegar um elemento diferencial de volume, dV, desse material, e analisar as tensões que atuam em cada face, o que a gente tem? Tem duas tensões tangenciais e uma tensão normal, que foi o que a gente definiu lá por Cauchy, certo? Mas quais são os tipos de deformação que a gente tem nos materiais em geral? Então, tem as deformações que são causadas por tensões normais e as deformações causadas por tensões tangenciais, ok? Então, o que elas podem gerar na estrutura? Nessa aula, a gente vai ver as causadas por tensões normais, tá? Então, vocês sabem que tem dois tipos de tensão normal. Tem a tensão de tração e a tensão de compressão. Se eu pego um material e aplico uma força no sentido de alongar esse material, eu estou gerando uma tensão de tração, que é aquela tensão positiva. Se eu comprimir o material, ele vai se encurtar e, consequentemente, vai ser uma tensão negativa, que é o que eu coloquei aqui, ó. Tensão positiva de tração produz alongamento, tensão negativa, encurtamento, ok? E aí aqui embaixo, o que eu fiz? Eu coloquei um exemplo de aplicação na direção X, mas podia ser para Y, podia ser para Z, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O material original é esse aqui que está representado em roxo, tá? Esse quadrado que está representado em roxo. Repara que esse material aqui, ele está sendo tracionado, ou seja, ele está se alongando nessa direção que a tensão atua. Então, esse material se deformou, certo? E como que a gente calcula essa deformação que aconteceu no material? Então, vamos supor que a estrutura original, que é essa aqui que está em roxo, ela tem um comprimento dx, que é esse comprimento aqui, tá? Depois desse alongamento, ela se deslocou um delta dx. Então, o comportamento final dela vai ser o dx, que é o comprimento inicial, mais essa variação delta dx. Para calcular a deformação específica que esse material está sofrendo, a gente divide esse deslocamento delta dx, que aconteceu no material, que nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial, pelo comprimento inicial, que nesse caso aqui é o dx, tá? E essa deformação ela é dada pela letra epsilon, essa letra aqui, ó. Não confundam deformação com deslocamento, tá? Porque qual que é a unidade de deslocamento? Deslocamento é esse delta dx. Então, ele tem uma unidade. O material vai ser deslocado tantos milímetros, tantos centímetros e assim vai. A deformação específica, ela é adimensional. Por quê? Porque o deslocamento aqui e o comprimento inicial, eles têm a mesma unidade. Então, eu vou cortar a unidade desse aqui com esse daqui e a minha deformação específica vai ser adimensional, tá? E as tensões tangenciais? O que elas geram na estrutura? Nesse caso, a gente vai observar uma distorção angular, tá? Que é definida por esse gama. Então, aqui nesse caso, que tensão que está atuando? Tem uma tensão tal XY. Essa tensão tal XY vai gerar uma distorção angular gama XY. Mas isso daqui a gente vai reforçar na próxima aula, tá? Aqui do lado, só para vocês terem uma ideia de valores, eu coloquei a deformação máxima do aço e do concreto. Então, o aço ele tem uma deformação de 10 por mil, ou seja, a deformação dele vale 0,01. Já o concreto ele tem uma deformação máxima de 2,5 por mil, ou seja, 0,0025. Nessa página aqui, eu vou explicar para vocês dois conceitos que são muito importantes, tá? Eles são essenciais para a gente entender as equações que vêm a seguir, que são os conceitos de elasticidade e isotropia. Aqui tem um texto para quem quiser pausar o vídeo para copiar ou dar uma lida, mas eu vou explicar o que está escrito. Então, o que é importante para a gente ressaltar aqui? Que toda estrutura deforma, tá? Então, mesmo que você não consiga enxergar essa deformação, todas elas deformam. Umas deformam mais, outras deformam menos, depende do material que ela é feita. Então, aqui entra um conceito que é o de elasticidade, tá? Eu vou pegar aqui um elástico para explicar melhor para vocês. Então, o que acontece? Esse elástico aqui, ele está numa situação
inicial dele, que é a situação indeformada. Agora, ó, eu estou aplicando uma força nesse elástico no sentido de alongar, né, de esticar esse elástico. Ou seja, eu estou produzindo uma tensão de tração nesse material. E se eu parar de aplicar essa força, o que acontece? Qual que é a tendência? Então, olha só, ele voltou à sua forma inicial, que é a forma indeformada, né? E o mesmo acontece, por exemplo, com uma mola, né? Vou colocar a imagem da mola para vocês. Então, gente, essa elasticidade aqui, ela é definida como a capacidade que o material tem de retornar à sua forma e dimensões originais, né? Aquela indeformada, assim que a gente para de aplicar esse esforço, que faz com que ela se deforme, certo? Então, só que dependendo do esforço que esse material está suportando, ele pode ter dois tipos de comportamento. Um que a gente chama de elástico e outro que a gente chama de plástico. O comportamento elástico é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, teve a aplicação de uma força e assim que eu parei de aplicar a força, o material voltou à sua situação original. Agora, vamos supor que eu vá aumentando ainda mais essa tensão. Vai chegar uma hora que o material vai ter um comportamento plástico, ou seja, a deformação ela vai ser permanente. Então, quando eu paro de aplicar a força, o material não volta mais àquela situação original, indeformada, tá? E é importante que vocês foquem aqui no comportamento elástico, porque as equações que eu vou apresentar nessa aula ainda, elas valem para esse tipo de comportamento. E agora o segundo conceito de isotropia. O que é isotropia? Na próxima página a gente vai ver uma constante que tem a letra E maiúscula e se chama módulo de elasticidade, tá? Que depende do material que a estrutura é feita. Então, quando eu aplico tensões nas direções x, y e z, pode ser tensão de compressão ou de tração, essa constante elástica E maiúsculo vai ser a mesma em qualquer direção, tá? E esse material, então, é chamado de isotrópico. Agora, quando que isso não acontece? Tem um exemplo que é o exemplo da madeira, que ela é formada por fibras. Então, eu vou colocar uma imagem aí para vocês e repara que nesse pedaço de madeira aí foram feitas 3 seções. Então, tem um plano que é transversal, que é esse plano de cima, P1, tem um plano tangencial, P2, e o outro plano, P3, que é o plano radial. Repara nas fibras da madeira em cada uma dessas direções. Tem diferença, não tem? Isso vai influenciar no comportamento do material. Então, por exemplo, se eu aplico uma tensão na direção que é paralela às fibras, vai ter um determinado comportamento mecânico. Se for ortogonal às fibras, vai ter outro, e assim vai. Então, esse tipo de material, né, que é o caso da madeira, é definido como anisotrópico, tá? Agora eu quero que vocês deem mais atenção para os isotrópicos, que são os que a gente vai trabalhar nessa aula. Agora eu vou apresentar para vocês o primeiro estudioso do assunto, tá? Que foi muito importante, publicou seu trabalho em 1678, que é o Hooke, tá? E o que ele fez? Ele conseguiu demonstrar a relação que a tensão tem com a deformação específica de cada material. Então, por exemplo, aqui do lado, tem um corpo de prova, que é esse daqui. Nesse corpo de prova foi aplicada uma carga P, tá? Em toda a área da seção transversal desse corpo, né? E aqui a gente vai considerar essa carga não como uma carga concentrada, e sim como uma carga distribuída. Tem até uma placa de aço aqui para uniformizar essa carga. Então, o que foi observado? Que aplicando essa carga no material, ele deformava. Então, por exemplo, o comprimento original desse corpo de prova é esse comportamento L. Depois que teve a aplicação dessa força P, né, dessa carga aqui, ele deformou e o comportamento dele passou a ser esse que está tracejado em azul. Então, repara que ele deslocou um ΔL e passou a ter essa configuração aqui. Então, a tensão normal que a gente tem nesse corpo de prova, nessa daqui, devido ao carregamento P, ela é calculada como a força dividida pela área. Então, a tensão é essa força P dividida pela área. Lembrando que tensão ela é dada geralmente em megapascal, né? E aí, como que eu calculo a deformação? Como que eu vou saber quanto que esse material deformou? Eu pego essa variação aqui, ó, ΔL, certo? E divido pelo comprimento inicial. Esse corpo de prova aqui, o comprimento inicial dele é L. Então, o Hooke ele fez isso com vários materiais. Vamos supor que, nesse caso aqui, ele estava trabalhando com a madeira. Então, ele pegou 3 tipos de madeira diferentes e fez esse ensaio com cada uma. E é o que está representado justamente nesse gráfico aqui. Então, por exemplo,
Ele pegou uma carga P e aplicou sobre esse primeiro tipo de madeira aqui que eu representei em rosa, tá? Aí, a partir dessa carga, ele calculou a tensão que era gerada por conta desse deslocamento e a deformação que ele observou no material. Aí ele marcou esse ponto no gráfico, vamos supor que é esse ponto aqui. Então teve uma certa deformação e uma certa tensão. Aí ele foi aumentando a carga, né? Pegou o outro valor de tensão que ele obteve, o de deformação também, e marcou no gráfico. E assim ele foi fazendo até o material se romper. Então esse ponto aqui significa a ruptura do material. E aí essas três curvas, elas indicam cada tipo de madeira do nosso exemplo. Então, por exemplo, aqui é madeira 1, madeira do tipo 2, madeira do tipo 3. E o que é importante ressaltar? Repara que nessas três curvas aqui, o que elas têm de comum? De 0 até um ponto P, então aqui ó, de 0 até um ponto P, repara que elas têm um comportamento linear. E depois desse ponto, o gráfico muda a inclinação, né? E o que isso quer dizer? Para esse primeiro tipo de madeira aqui, repara nesse trecho inicial, tá? Que vai de 0 até sigma P, tá? Não é uma reta? Então eu tenho a mesma inclinação que tem esse ângulo alfa aqui. A tangente desse ângulo vai ser dada por, então, a tangente. Aqui eu tenho o cateto oposto e aqui eu tenho o cateto adjacente. O cateto oposto é a tensão, né? O cateto oposto é a tensão. E o cateto adjacente é a deformação. Então, de 0 a P, esse alfa aqui ele é constante. Como ele é constante, ele chamou aqui essa tangente de alfa, aqui, ó, que é essa constante, com da letra E maiúsculo, que é o nosso módulo de elasticidade longitudinal do material. Então, repara que para um mesmo material, a curva é sempre a mesma. Então, não importa a geometria do elemento que a gente está analisando, as dimensões desse elemento, e sim o material que ele é feito. Então, por exemplo, o aço ele tem uma constante elástica, o concreto tem outra constante elástica, e assim vai, independente de dimensão, tá? E essa equação é dada por tensão dividida por deformação, tá? E é a lei mais importante sobre o comportamento estrutural, que foi denominada de lei de Hooke. Então, aqui é o módulo de elasticidade é igual a tensão dividida por deformação. E qual que é a unidade do módulo de elasticidade? Não esquece, deformação ela é adimensional. Então, isso quer dizer que o módulo de elasticidade vai ter a mesma unidade da tensão, certo? Então, geralmente ele é dado em gigapascal, mas ele pode ser em megapascal ou gigapascal, a mesma unidade que tiver a minha tensão. E quando que a gente pode usar essa lei de Hooke? Para qualquer comportamento do material? Não. Ele só vale para o comportamento elástico e linear, ó. Comportamento elástico e linear entre tensão e deformação. O que isso quer dizer? Ela só vale desse ponto 0 até o ponto P, que é essa tensão limite do material. Como eu coloquei aqui embaixo, desse ponto até esse ponto aqui, que é o sigma P, eu tenho um comportamento elástico. Daqui para frente já o comportamento é plástico, então não pode usar essa lei de Hooke, tá? E agora tem um detalhe. O Hooke ele conseguiu determinar a deformação que acontece na direção da carga. Então, por exemplo, se eu tenho uma deformação em x, né? Aqui, por exemplo, aqui essa direção é x. A deformação em x, ela vai ser dada pela tensão em x dividida pelo módulo de elasticidade do material. Mas tem um porém aqui, gente, porque o material ele não vai se deformar só na direção onde eu aplico a carga. Ele não vai se deformar só aqui nessa direção x. Repara que nesse desenho aqui, de cima, o que tem? O que acontece? Quando eu aplico essa carga, ele encurtou um ΔL aqui. Mas e nessa direção aqui, o que aconteceu? Enquanto ele encurtou aqui, porque o peso ele comprimiu o meu material, esse lado aqui, essa direção, ela sofreu um alongamento. Então, isso o Hooke não conseguiu calcular. Ele calculou a deformação que acontecia nessa direção aqui, que é a direção da aplicação da carga. Então, na próxima página, a gente vai ver um outro estudioso que complementou o estudo feito por Hooke. Então, ele viu as deformações que eram geradas nas direções transversais a esse material, certo? Por exemplo, se eu estou aplicando uma carga em X, ele estudou a deformação que acontece em Y e em Z, devido a essa deformação em X, certo? Então aqui a gente vai ver o estudo que foi feito por Poisson, tá? E foi publicado no ano de 1829. E o que foi esse estudo?
ele conseguiu relacionar as deformações axiais, que são aquelas que acontecem na direção que eu aplico a carga, né, que foi o estudo de Hooke, com as direções transversais, tá? Ou seja, nas outras duas direções. Por exemplo, se eu falar que essa carga está atuando no eixo X, esse eixo X vai ser meu eixo axial, e a deformação observada nesse eixo vai ser calculada pela lei de Hooke, que é a tensão em X dividida pelo módulo de elasticidade. Agora, restam duas direções, né? Que é a direção em Y e em Z. Nesse caso, Y e Z são as transversais, e elas também vão, né, deformar nesse sentido, né? Então, como que eu calculo essas deformações transversais? E é aí que entra o coeficiente de Poisson. Então, o que ele fez? Ele descobriu que a relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, ela era constante aonde? Aqui no regime elástico. O regime elástico a gente já viu que vai de 0 até essa tensão limite, ou até esse ponto P aqui, ó, né? Esse intervalo aqui é o regime elástico. Então, aqui era constante. Então, se eu pegar esse ângulo alfa, que é o mesmo até esse trecho, né? Até o final, até o ponto P, e fizer a tangente, eu vou ter uma deformação transversal, que é o cateto oposto, por uma deformação axial, né? Que é esse delta LX. E vai dar uma constante. E essa constante aqui, ela vai ser definida por menos essa letra grega aqui, que é o Ni, que foi definida como constante de Poisson. E ela é adimensional. Por quê? Porque ela é uma deformação dividida por uma deformação. E também a deformação ela é adimensional, então essa constante também vai ser. Mas por que esse sinal aqui é negativo? Por que é menos a constante de Poisson? Então, olha esse desenho aqui de baixo, tá? Que vai ficar mais fácil. Quando um corpo ele sofre um encurtamento numa direção, então repara, aqui está sendo aplicada uma força que está encurtando o elemento nessa direção. Ó. Ele encurtou, por exemplo, um ΔL aqui. O que está acontecendo na outra direção, que é a direção transversal? Ele está se alongando, não está? E o contrário também acontece. Então, por exemplo, tem o mesmo corpo aqui, nessa direção ele está sofrendo uma contração, né? Está sendo comprimido. E aí, nessa direção aqui, ele está se alongando. Então, uma deformação negativa na direção axial, ela provoca uma deformação positiva na direção transversal. Isso acontece também no outro caso. Então, é por isso que o sinal é negativo para essa constante, né? Porque é sempre o contrário, o comportamento. Então, é assim que o coeficiente é calculado, tá? Por menos deformação transversal dividido por deformação axial, tá? A deformação transversal é dado por esse coeficiente de Poisson e a deformação axial foi aquela que a gente viu pela lei de Hooke. Aqui só uma outra configuração dela, né? Se eu isolar essa deformação transversal, como que ela vai ser calculada? Por menos coeficiente de Poisson multiplicada pela deformação axial. E a gente viu por Hooke que deformação axial é a tensão dividida pelo módulo de elasticidade. Então, a deformação transversal é dada por menos coeficiente de Poisson vezes tensão dividido por módulo de elasticidade. Além das deformações que a gente viu até agora, tem também aquelas causadas pela variação de temperatura, ou seja, quando o material ele se dilata ou se contrai. E como que essa deformação é calculada? Como a gente está trabalhando com materiais isotrópicos, que têm o mesmo comportamento, né, em qualquer direção, essa deformação ela vai ser a mesma em X, em Y e em Z, tá? E ela vai ser definida pela multiplicação entre a constante de dilatação térmica vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que essa unidade aqui do coeficiente, né, dessa constante aqui, ela vai ser a unidade de temperatura elevada a menos 1. Então, por exemplo, se essa variação de temperatura for dada em graus Celsius, esse coeficiente vai ser graus Celsius a menos 1. Por quê? Porque deformação é adimensional, então uma unidade vai ter que se anular com a outra. E o que é a lei de Hooke generalizada? Gente, essa lei aqui nada mais é do que a união daquilo que foi estudado por Hooke e daquilo que foi estudado por Poisson, ou seja, eu tenho as três tensões atuando simultaneamente. Na próxima página eu vou explicar melhor como que ela funciona, tá? Só lembrando que até agora a gente viu três constantes, né? A gente viu esse E, que é o módulo de elasticidade, a gente viu esse Ni,
que é o coeficiente de Poisson, e o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmico. Essa constante G aqui, a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, quando eu aplico uma força no material, que vai gerar uma tensão de tração ou de compressão, a gente viu que ela vai se deformar nas 3 direções. Então, na direção X, Y e Z. E aqui a gente vai ver como que calcula essa deformação total, tá? Inclusive com aquela deformação térmica. Então, vamos começar com uma deformação em X. Então, se eu estou vendo uma deformação em X, X é a minha direção axial. E como que ela vai ser calculada? Essa deformação total, ela vai ser a soma do quê? Da deformação causada pela tensão σx com a deformação causada pela tensão σy e com a deformação causada pela tensão σz. Então, para essa primeira direção aqui, que é a própria direção x, direção axial, eu uso a lei de Hooke. Então, vai ser a tensão em x dividida pelo módulo de elasticidade. Agora, essas outras direções aqui, causadas pelo σy e σz, são as direções transversais. Então, eu não vou mais usar a lei de Hooke, eu vou usar agora o coeficiente de Poisson, que vai ser definido pelo coeficiente de Poisson multiplicado pela tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Então, primeiro vai ser o coeficiente de Poisson aplicado para a direção y e depois o coeficiente de Poisson aplicado para a direção z. Lembrando aqui do sinal contrário, tá? E aí aqui embaixo eu fiz essas 3 deformações, né? Primeiro, deformação total em x, deformação total em y e deformação total em z. E segue o mesmo raciocínio, tá, gente? Ó, na mesma direção eu uso a lei de Hooke, depois para as outras duas eu uso o coeficiente de Poisson e para z também a mesma coisa. E lembrando que isso serve para materiais isótropos, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima aula.